Glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio. Quem crê nisso, diga amém. Mas hoje é chamado domingo de... Só domingo da ressurreição? Não, hoje é chamado domingo de Páscoa. Domingo pascual, domingo de Páscoa. Já deu uma feliz Páscoa para o seu irmão, para a sua irmã? Já? Já, Tiago? Fala para ele aí, para ela, feliz Páscoa. Viu? Feliz Páscoa. Amém? Quem é a nossa Páscoa hoje, pastora? É Cristo. O apóstolo Paulo também escrevendo a igreja de Coríntios, ele disse: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E glória a Deus. É quando ele pede para ele se limpar mesmo, alimpai-vos, pois do fermento que? Velho. Ou seja, do pecado, das impurezas, da velha natureza, para que vocês sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, lê aí com a pastora, glória a Deus, Cristo, tá fraco para quem crê, viu? Cristo, tá muito fraco aí, o pessoal da galeria aí que está mais perto do céu, né? Estão mais perto do céu lá em cima, vamos lá, Cristo, nossa Páscoa. Então diga, Cristo é a minha Páscoa. Amém? Ele foi sacrificado por nós. Diga glória a Deus. Amém? Ele é a nossa Páscoa. Obrigado, Senhor. Então, falando de Páscoa, nós vamos falar um pouco sobre esse tema hoje. E aí eu gostaria que você, na mensagem de hoje, desse domingo, você fosse com a pastora lá em Êxodo, capítulo 12, vai ser nosso ponto de partida, mas a pastora vai fazer um comparativo com o Novo Testamento. Páscoa. O que isso significa para você? Para o judeu, eles celebram a Páscoa, claro. E para o cristão, para nós, os cristãos, os que cremos em Cristo, celebramos a Páscoa também, claro. Diga amém. Só para você entender, a Páscoa, ela foi instituída por Deus. Por Deus, sim. A Páscoa não tem nada a ver com aquilo que o mundo prega lá fora. Tem gente que associa, principalmente as crianças, é uma data aí fora comercial, aí fora. Mas para nós que cremos em Jesus, não. Misericórdia. Ela não é uma data comercial. Ela é uma data até mesmo que nós temos não só a lembrança, mas a gratidão por tudo aquilo que Jesus fez por nós. É um memorial. Tanto que você vai ver durante a pregação que Deus também pediu para que a Páscoa fosse celebrada como um memorial aos filhos de Israel. Mas assim, você fala para uma criança a Páscoa, já associa ao quê? A chocolates, ao que mais? A coelho. E o símbolo da Páscoa para nós não tem nada a ver com isso. Então é pecado comprar o chocolate? Não, você é um dizimista fiel, você vai lá e compra com seu dinheiro abençoado, você consagra a Deus e come. Mas fala o real significado da Páscoa. Eu estou falando isso, senão a pessoa fica religiosa. Mas comer chocolate não é pecado. Seja ele no formato de ovo, seja ele no formato de barra,
Você pode comer teu chocolate, você consagra a Deus e come, diga amém. Mas o real significado da Páscoa, esse tem que ser ensinado, não só para nós, mas também para as nossas crianças, para a nossa família. E o símbolo da Páscoa, de uma vez por todas, não é coelho, é cordeiro. Esse é o símbolo da Páscoa. Ô pastor, o símbolo da Páscoa não é coelho, é o cordeiro. O cordeiro simboliza a Páscoa para o cristão. Então diga, o símbolo da Páscoa não é coelho, é o cordeiro. Amém? O cordeiro. Dependendo da tradução, cabrito, mas é o cordeiro, fica melhor assim. Cordeiro, cordeiro de Deus. Para nós hoje, para o povo de Israel, era o cordeiro mesmo. Cordeiro. Então a Páscoa foi instituída pelo próprio Deus. A palavra Páscoa significa o quê? Em hebraico, pesar. É P-E-S-S-A-C-H. Pesar. E se eu estiver pronunciando errado, me perdoe a pronúncia. Mas significa, é a palavra, em hebraico, e significa passagem. E, de uma maneira bem sucinta, passar por cima da marca. Oi? Passar por cima da marca. Por cima da marca. Porque na porta dos hebreus tinha a marca do sangue. Então, a passagem por cima daquela marca, que realmente ali era a celebração da Páscoa. Então, vamos lá. Êxodo capítulo 12. Deus instituindo aqui a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Araão, ainda lá na terra do Egito. Isso significa que o povo de Deus, os hebreus, ainda eram escravos. Guarda isso. Quando a Páscoa foi instituída por Deus, o povo ainda estava no Egito. No Egito. Eles ainda eram escravos de Faraó no Egito. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Para nós, abril. Abib. Quem está entendendo, diga amém. Março, abril, Abib, onde é celebrada a Páscoa do cristão. Hoje, para eles, o primeiro mês, no calendário deles. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si o quê? Pode riscar, quem gosta de riscar. Aí está a marca, aí está, como se diz, a marca da Páscoa não é coelho, é cordeiro. Deus não mandou sacrificar coelho, Deus mandou sacrificar um cordeiro. Um cordeiro. E aí faça o quê? Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Um cordeiro por família. Aí embaixo fala, se a família fosse pequena, então, tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, e assim vai. Mas, no geral, um cordeiro por família. Então, vamos lá. Isso foi para o povo de Israel, para os hebreus que ainda habitavam no Egito como escravos. Cadê o nosso cordeiro, pastora?
João, capítulo 1, verso 29. Vamos lá? João 1, 29, anota aí. O cordeiro do Egito está aqui, em Êxodo 12, 3. E o nosso, na nova aliança, na nova dispensação, na graça de Deus, no dia seguinte, João, e aí não é o João amado não, o discípulo, aqui é João Batista, o primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, o arauto de Jesus, o que veio preparar o caminho. João viu a quem? A Jesus, que vinha o quê? Para ele, e disse, eis o... Aleluia, olha a nossa Páscoa aí, eis o Cordeiro de Deus. Que visão João teve? João teve uma visão aberta ali, não só a visão natural, ele teve a visão aberta. Segundo os teólogos, quando você tem uma visão espiritual, é a chamada visão aberta. E ali ele viu o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Então, para os israelitas, o Cordeiro era o animal. Para mim e para você, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa Páscoa. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar. O que era para fazer? Eu não posso ficar lendo tudo, senão vai demorar muito. O cordeiro tinha que ser macho, podia ser fêmea, tinha que ser macho, tinha que ser de um ano de vida, e o principal, não podia ter mácula. Que é isso? Mancha, defeito. Não podia ter. Alguma coisa semelhante? Algo semelhante? Não viu nenhuma semelhança nesse cordeiro sem mancha, sem mácula? Paulo, escrevendo a Coríntios, também disse que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feito justiça, o quê? De Deus. Segunda carta aos Coríntios 5, 21. Alguma coisa semelhante? O cordeiro não podia ter mancha, mácula, só você lê Êxodo 12, todinho, você vai enxergar isso. Está aí, no versículo seguinte aí, no 5, cordeiro ou cabrito não pode ter mácula, mancha. Tem que ser imaculado, ou seja, sem mancha. Jesus é o nosso cordeiro sem mancha, imaculado, sem pecado. Quem consegue enxergar isso aqui? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Outra coisa, no verso 6, você vai ver que ao 10º dia eles tinham que pegar o cordeiro, o cordeirinho. Quem tem animal? Você é apegada com ele? Ou não? Eu tenho. Tem cachorrinhos, Gosto de cachorro. Tem gente que gosta de gatinho. Quem tem gato aqui? Tem gato? Tem gente que gosta de gato. Quem tem cachorro? A maioria. Quem tem papagaio? Tem papagaio não? Pastor, eu tenho um louro lá, um papagaio. E ele fala comigo. Tem cachorro não, Tiago? Tem um? Tem. Você gosta dele? Não entendi. É uma cachorrinha. Você gosta dela? Gosta? Aí, você se apegou, A gente se apega não pode idolatrar e nem humanizar. Que hoje a gente está vivendo uma era em que os cachorrinhos estão sendo humanizados, Mas a gente gosta demais dos bichinhos. Pastor, o que isso tem a ver com a pregação?
Cada família tinha que pegar o cordeiro no 10º dia do mês, que era celebrada a Páscoa. E o cordeirinho tinha que ser colocado dentro de casa e tinha que conviver com aquela família até o 14º dia. Para quê, pastora? Para que houvesse apego. Porque senão não seria sacrifício. Uma coisa é você ir lá pegar um animal que você nem conhece e botar ele para sacrificar. Uma coisa é você pegar o animal, trazer para dentro da sua casa e começar a se relacionar com ele, ou seja, ter um apego com ele. Você começa a olhar até diferente. Aí sim, no 14º dia, está no verso 6 aí, eles tinham que pegar esse cordeiro, tirar de casa e levar para o sacrifício. Algo similar? Consegue enxergar Jesus aí? Ainda não, pastora. Lá em João capítulo 1, aí é João o discípulo, o amado. Ele disse que no verso 14, né? Vamos ver lá. Que o verbo se fez o quê? Carne. E habitou aqui entre nós. Então, vamos ver na tradução linguagem de hoje que é melhor, que diz que a palavra de Deus se tornou um ser humano. Vamos lá. A palavra se tornou o quê? Um ser humano. E veio aqui nessa terra e o quê? Morou entre nós. Foi um período, vamos falar também, curto? Sim. Porque Jesus nasceu de Maria, menino Jesus, mas ele assume o ministério dele mesmo aos 30 anos de idade. E aos 33 ele é o quê? Crucificado. Então foi um convívio curto, 3 anos é um período curto. Mas dá tempo de se apegar. Dá tempo de conviver. Quem está entendendo aqui, diga amém. Aí é só você ler os evangelhos que você vai ver isso. Quem conviveu com ele? Os discípulos, as mulheres, né, as discípulas, Maria Madalena, não só ela, Joana, Susana, as Marias, né, tinha muitas Marias ali. Você vê que essas irmãs, até quando Jesus vai à cruz, elas estão ali, no pé da cruz. Quando ele vai ser sepultado, elas estão presentes também. Cadê os discípulos, né? Cadê até o João? Cadê o João? Porque quem foi usado ali foi José de Arimateia, Nicodemos. Mas cadê os discípulos? As mulheres ficam ali. Então tinha apego já. Quem está entendendo? Então, quando Deus falou, ó, é para deixar conviver aí 4 dias. Ah, pastora, mas é muito pouco tempo. Mas foi nesse sentido, para ter convívio. Porque esse cordeiro, ele figura a Cristo no Novo Testamento. Então, quando ele passou aqui na terra, a palavra se tornou um ser humano e conviveu aqui também. Porque senão também não seria sacrifício. Quem está me entendendo aqui, diga amém. E Deus queria o sacrifício. Aí você imagina se tinha criança dentro de casa, sem interpretação extensiva, mas criança se apega rápido. Imagina que cordeirinho, filhotinho de 1 ano, sem mancha, gracinha, meu Deus, já tinha alimentado ele, já tinha dado água para ele, já tinha feito carinhozinho nele. Ah, meu Deus, e agora vamos levar para sacrifício? Ah, a criança abre o berreiro. Porque criança apega rápido com as coisas. Quem está entendendo a palavra? Então é só para você entender, tinha que ter um apego.
porque senão não seria sacrifício. O sacrifício seria ter a convivência. Quem entendeu essa parte? E aí faz o quê? No 7. Tomarão do sangue e pô-lo-ão aonde? Em ambas as ombreiras e na verga da onde? Da porta em que o comerem. Vamos falar assim, como que eu vou achar a palavra correta aqui? O principal da Páscoa é o Cordeiro. Cristo é a nossa mensagem central também. A gente prega a Cristo. Pode ver o apóstolo Paulo falando a Coríntios: eu nada me propus a saber entre vós, a não ser o quê? A pregar a Cristo e este o quê? Crucificado. Então, a mensagem de um cristão é Cristo. É o Evangelho, são as boas novas, mas que não deixa de ser Cristo. Olha lá, ó. Nada me propus saber entre vós. Eu não estou interessado em outra coisa, senão a Jesus Cristo. E esse o quê? Crucificado. É para isso que eu vim, para pregar Cristo. Então, na Páscoa, vamos falar, o principal é o Cordeiro. E na nossa vida hoje também, Cristo é o centro de tudo. É por Ele, porque dele, por Ele e para Ele. Abrir a boca para pregar Jesus. É isso que eu amo, né? E aprendi com um missionário. O missionário nunca debateu religião, nunca entrou em questões para ficar discutindo nada. Missionário, olha, mais de 30 anos que eu ouço o missionário, pastor Jaime, missionário prega a Cristo. Pastor Jaime também prega a Cristo. Mas quem conhece o missionário já há muitas décadas aí, ele só prega a Cristo. Não está interessado em outra coisa, a não ser pregar a Cristo também. Esse exemplo ele nos dá. Diga glória a Deus. Então é Cristo. Amém, igreja? Mas vamos lá. Mas qual que seria o sinal da Páscoa? Você já viu, o principal é Cristo, Ele é o centro de tudo. Mas o sinal da Páscoa? O sangue. O sangue, o sangue. Porque o sacrifício fez o sangue do Cordeiro ser derramado. E se não houvesse o derramamento do sangue, o pecado não era coberto. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, sem derramamento de sangue, não existe a remissão dos nossos pecados. Então, quando o Moisés instrui os hebreus a pegar o sangue do Cordeiro e não descartar, mas ir lá e marcar a porta, a marcar, a casa dos hebreus tinha que ter a marca do sangue, a casa física. Hoje, eu e você somos a casa de Deus. E todo mundo aqui que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem uma marca de sangue também na sua vida. O diabo e os demônios, quando se levantam, eles enxergam, ela é marcada com o sangue de Cristo. Ali tem sangue de Cristo, ali tem o sangue do Cordeiro. Quem está entendendo? Essa marca hoje para nós é espiritual. Pastor, e onde está essa marca do sangue no Novo Testamento? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Abre aí. Volta no 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que eu e você fomos resgatados da nossa vã maneira de viver,
que por tradição recebemos, né, dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. Está aí a marca do sangue do cordeiro para mim e para você. Você foi resgatado, resgatada, comprada de volta com o sangue precioso de Jesus. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Amém? Terceira coisa, qual, pastora? O propósito da Páscoa. Qual foi o propósito, pastora? Foi esse aqui. Êxodo 12, 41. Quem achou, diga amém. E aconteceu, vamos lá, que passado, Êxodo 12, verso 41. E aconteceu que passados o quê? Os 430 anos. É tempo, hein? 430 anos, naquele mesmo dia. Que dia? Da Páscoa. O que aconteceu? Todos os exércitos, vamos igreja, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Diga glória a Deus. Quem são esses exércitos do Senhor? É a primeira vez na Bíblia que o povo de Deus é chamado de exércitos do Senhor. Mais de 3 milhões de almas. Até então eles eram conhecidos como... Lembra que no início da pregação eu disse para você que a Páscoa foi instituída no Egito, quando o povo de Deus ainda era escravos. Agora, depois da saída, no dia que eles saíram, Deus já não chama eles nem de hebreus, nem de israelitas. Eles não têm mais agora o título de escravos. Agora eles são quem? Os exércitos do Senhor. Por quê? Qual foi o propósito da Páscoa? Por que a Páscoa foi instituída? Para celebrar a libertação do povo do Egito. Esse foi o propósito. O cordeiro é o principal, é o centro. O sinal, o sangue, é a marca. Porque você lê aqui em Êxodo 12, você vai ver que o anjo, né, da morte, o destruidor, passou por cima da marca do sangue na casa dos hebreus, mas feriu os primogênitos de animais e pessoas. Inclusive, você conhece a história, o filho de Faraó. Quem está entendendo? Lá dentro do Egito. Mas é o propósito, a libertação, é a celebração da libertação do povo. Agora eles não são mais escravos, agora eles são os exércitos do Senhor. Trazendo para o Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Anota aí. Obrigado, Senhor. Ele nos tirou da potestade das trevas. Nós não somos mais escravos do diabo. Quando Adão entregou lá no Éden, por causa da desobediência, o domínio, né, como se diz, o poder para que o diabo pudesse nos oprimir,
O dia que Jesus, como Cordeiro Imaculado, derramou o seu sangue lá na cruz, Ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos libertou. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gálatas 5:1, que a gente tanto conhece. Na tradução atualizada, se tiver condições de colocar aí para mim, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não para continuar sendo escravos. Quando você canta aquela música, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém? Porque realmente saímos da condição de escravos e agora somos filhos. O povo saiu da condição de escravos para se tornar exércitos do Senhor. E eu e você saímos da condição de escravos, de criaturas, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem pode dizer aqui, eu sou livre em Jesus? Amém? Amém? Diga obrigado, Jesus. Vamos lá, voltando lá, tem mais 2 só. Mensagem que a gente tira da Páscoa. Você há de concordar que para os egípcios a mensagem foi de morte, mas para os israelitas a mensagem foi de vida. Por quê? Até então eles viveram como escravos, amassando barro para Faraó. Agora eles são libertados, quem está entendendo? Dessa escravidão. Eles estão livres. Para eles é um novo começo. E para mim e para você também. A Páscoa é quando Jesus ali ele é crucificado, levando sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, maldições, o nosso castigo, se fazendo maldito no nosso lugar, se tornando pecado sem nunca ter cometido pecado algum. E quando a morte pensou lhe ter vencido, ele vai lá no Hades, ele vai lá no inferno. Ó morte, aonde está, ó morte, a tua vitória? Apóstolo Paulo falando a Coríntios, morte, aonde está o teu aguilhão, o teu poder de ferir? Jesus vai lá e tira o aguilhão da morte, ou seja, Jesus derrota a própria morte e ressuscita ao 3º dia. Então, para mim e para você, a Páscoa tem a morte? Tem. Mas também, ao 3º dia, tem a ressurreição. Jesus mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca, 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 jamais. O que, igreja? Olha lá, ó. Ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Mas quem crê nele jamais verá o quê também? Jamais verá a morte. Jamais. Porque nós passamos da morte para a vida. Quem é grato por isso, diga obrigado, Jesus. E para finalizar, vamos lá. Êxodo 12, verso 14. Pastora, mas onde fala da morte aí de Êxodo? No 29, eu acho que eu não citei, né? É Êxodo 12, 29 aí que fala que foi à meia-noite, né? Começou o quê? A matança, lá no Egito.
Mas vamos lá. E a matança também dos cordeiros, o sangue derramado. E glória a Deus por essa obra. No 14. E este dia vos será o quê? Por memória. E Deus falou que eles tinham que... Leia aí com a pastora. Êxodo 12, 14. E este dia vos será por memória. E o quê? Celebrá-lo-eis por festa nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Oh, glória a Deus. O que é isso? Memorial. Memória, lembrança. Sabe que das festas, das 7 festas que eles tinham que celebrar, a Páscoa é a primeira. É a primeira. A primeira festa. Logo depois você vai ver da Páscoa, vem a festa dos asmos, está logo embaixo aqui. Que é os 7 dias que eles tinham que ficar sem comer fermento, pão sem fermento, pão ázimo, a festa dos asmos, que é o pão sem fermento. Mas tudo que tinha que fermentação tinha que se abster também. Mas era o pão de 7 dias. Está até pensando, né? Por que, pastora? O fermento representa o pecado. Então, eles tinham que se purificar. Eles tinham que realmente se santificar. Pode até fazer um ato de fé, comendo 7 dias esse pão que a gente entrega hoje. Durante 7 dias eu vou comer um pedacinho também. Vou fazer a minha festa dos asmos espirituais. Mas não vou só comer o pão. Eu vou me santificar também. Eu vou me purificar também na presença do Senhor. Depois da festa dos asmos, tem as demais que, permitindo Deus, um dia eu prego ela para você. Mas aqui a Bíblia diz que eles tinham que celebrar por memória. Pastor, e a nossa hoje? 1 aos Coríntios 11, 23. Essa é a nossa memória hoje, é o nosso memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Vamos lá, lê o final. Fazer isto. Aí o nosso memorial hoje. É a Santa Ceia, pastor? Exatamente. 25. Semelhantemente também, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em lembrança de mim. Conseguiu enxergar a semelhança? Deus usando Moisés para dizer: vocês vão celebrar a festa da Páscoa, como um memorial mesmo, lembrando, celebrando a libertação do Egito. O pastor ainda não deu tempo aí, mas eu vou ter que encerrar já. Você sabe que na Páscoa não tinha só o cordeiro, tinha as ervas amargas também, para que eles pudessem se lembrar de todo o tempo de sofrimento que eles tiveram dentro do Egito. O amargo era para eles nunca se esquecerem de onde Deus os tinha tirado. E tinha os asmos também, os pães asmos para purificação, para uma vida sem pecado para nós hoje. E outro detalhe que eu acabei não falando para você, que o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser cru de jeito nenhum. Tinha que ser assado, tinha que passar ele pelo fogo mesmo. E o nosso Jesus na cruz, não preciso nem falar, se ele passou ali a maior de todas as suas provações. Bota fogo nisso. Que é isso, pastora? Porque o que ele sofreu, o profeta fala no Isaías 52, 14, que ele ficou desfigurado. Quem olhasse para ele pasmava.
pasmava. Pasmava por quê? Porque ele ficou, a sua aparência estava tão desfigurada. Então, E outro detalhe, além de ser assado, eles tinham que comer o cordeiro todo. Todo, pastora, todo. A cabeça do cordeiro. A cabeça. As vísceras. Pastora, nordestino come víscera. Nordestino geralmente come. Goiano não. Vísceras, tripas, nunca comeram não? A linguiça, né? Geralmente, mas a tripa mesmo frita, não? Não? Come, uai. Goiano pé rachado deve comer. Não? Come não. Credo, pastor. Mas o povo tinha que comer tudo. E você está falando aí? Se você morasse lá com eles nessa época, como que ia ser, né? Vocês não iam obedecer à voz de Deus, não? Tinha que comer as vísceras, as miudezas, tudo. E o pé. Não podia descartar nada. O que? O pé do cordeiro? O pé do cordeiro tinha que comer também. Esse negócio de Jesus pela metade, você esquece. Ou você tem Jesus por inteiro na sua vida, ou você não tem nada com Ele. Esse negócio de pé na igreja, pé no mundo, você esquece. Isso aqui é simbólico para mim e para você também. Você tem um compromisso 100% com Deus, você, como se diz, traz Jesus inteiro para a sua vida. É só as partes que eu quero. Vai achando. Eles tinham que comer o cordeiro inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Por inteiro. Relacionamento com Deus tem que ser por inteiro, é entrega total. Entende? Quem entendeu, diga amém. Olha lá, irmão Achoaiá. Comer tudo, meu Deus do céu, pastora, tudo. É só ser ler do doce, você vai ver todos esses detalhes aí. Misericórdia. Graça sobre graça, diga amém. Mas voltando ao que eu estava falando, eles tinham que celebrar por memória. E hoje a nossa memória é a Santa Ceia. Olha que privilégio. Toda vez que a gente se ajunta para tomar a Santa Ceia, a gente está lembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a nossa Páscoa. Quem está entendendo, diga amém. E vamos continuar celebrando. Vamos continuar até Jesus voltar ou até Ele nos levar. Testificando a nossa fé. Falando do Cordeiro de Deus que veio para nos salvar. Amém, igreja? Diga obrigado, Jesus. E para encerrar, pastora, nós vamos aqui em Coríntios, né? Uma pastora já tinha dado aí, primeira carta aos Coríntios, 11:23 em diante. Obrigado, Senhor. No 26. Porque todas as vezes que eu e você comer este pão, que representa o corpo de Cristo, e beber o cálice, que representa o sangue de Cristo derramado, estaremos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então vamos celebrar, não perde uma santa ceia da sua vida, hein? Jesus, a maior, você tem que ser aquela pessoa que persegue a bênção. Por uma força maior não consegui estar presente, mas eu venho numa quarta e falo, pastora, por favor, ministre a ceia, eu não posso ficar sem a comunhão, eu não posso ficar sem a presença, né, do meu Jesus, sem o fortalecimento do corpo de Cristo. É uma bênção celebrar com o missionário pela televisão, às vezes quem não pode estar presente, é uma bênção às vezes celebrar, né, você assiste uma live, mas não tem nada que se compare a você estar presente na casa de Deus. Quem entendeu, diga amém. E louvado seja Deus por essa obra. Quem se alegra na cruz de Cristo aqui, na ressurreição dele, diga obrigado, Senhor.